Olá, tudo bem com vocês? Sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Eu desenvolvo esse canal para ajudar vocês, profissionais destas áreas, para aplicar de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente onde vocês atuam. No vídeo de hoje, eu quero dar uma continuação naquele bate-papo que a gente fez sobre qualidade. Então, fica no vídeo, aproveita o conteúdo para desenvolver sua carreira, para você aplicar no seu dia a dia. Alguns vídeos atrás, eu fiz um vídeo comentando justamente sobre os princípios da qualidade. Né? Num sistema de gestão da qualidade, quais são os princípios e o que nós devemos seguir para que tenhamos um sistema de gestão eficaz dentro da nossa organização. E pensando nisso e refletindo um pouquinho sobre esses princípios, eu achei interessante trazer para vocês as funções ou algumas das funções que esse sistema de gestão utiliza dentro das empresas, para que a gente possa ter um esclarecimento e, de repente, se você quiser trilhar uma carreira ou desenvolver alguma função dentro dessa área tão importante dentro das organizações, eu resolvi trazer para vocês um pouquinho desses conceitos e algumas funções, algumas atividades que são realizadas por essas funções. Mesmo porque cada empresa, cada organização, ela cria o seu rol de atividades para as indefinidas funções que existem dentro das empresas. Então aqui é um vídeo básico das atividades para você poder entender um pouquinho o que cada função faz, o que você pode se aproximar, aquilo que você gosta, caso você queira adentrar ou caso você queira criar uma carreira dentro da área da qualidade. Bom, sem mais delongas, vamos começar. E eu começo com o controle de qualidade. Então, o controle de qualidade, ele dentro das organizações, é a pessoa que vai ter a responsabilidade e a autoridade de liberar algum produto ou algum serviço dentro da organização. Seja no começo das atividades, seja no começo da produção, e aqui eu relembro vocês que tem um mapeamento de processo, onde você desenha o fluxo. Então você consegue enxergar quais são os pontos de controle dentro deste fluxo. Então é importante você fazer um mapeamento de processo dentro da sua organização. Tem um vídeo que eu falo sobre isso dentro do canal. Aproveita lá, assiste e acompanha para você poder entender um pouquinho também sobre mapeamento de processo. E também dá uma olhada no vídeo sobre princípios da qualidade, né? Princípios de gestão da qualidade, para que você comece a ter uma base dentro do seu conhecimento, dentro da sua carreira, para você poder desenvolver depois. Então, voltando no controle, a gente tem o fluxo de processo. Com o fluxo de processo, você consegue entender os pontos onde você precisa de uma liberação, de uma aprovação, ou seja, de um controle de qualidade. Então, lá no recebimento, você adquiriu produtos, insumos, serviços de terceiros ou de fornecedores e esses produtos e serviços vão chegar até você. Nesse momento você vai avaliar. Então a gente separa em dois pontos, né? A conferência da nota fiscal, do documento fiscal com o produto, onde basicamente a pessoa vai verificar se a nota fiscal está correta, valores não, mas quantidade de volumes, se a descrição tá correta, com a identificação da caixa, é uma conferência mais simples, assim por dizer. Então, nesse momento, não existe um controle de qualidade propriamente dito. E aí você tem essa função atrelada normalmente às áreas de compras ou de suprimentos. Então, tem uma pessoa lá do recebimento que ela vai fazer essa conferência e vai disponibilizar esse material depois de feita a conferência, depois de conferido, ele vai disponibilizar isso para o controle de qualidade. E o controle de qualidade vai conferir, vai verificar, vai avaliar e analisar aquele produto com base em definições técnicas da aquisição, da utilização, enfim, do qual o motivo aquele produto foi adquirido e por que ele está sendo fornecido. Então aí normalmente você vai entrar com verificações dimensionais,
verificações de cor, de repente, dependendo do produto, você vai fazer até algum teste, algum ensaio antes de liberar ele propriamente para ser utilizado. Então aqui eu enxergo que é o primeiro ponto, o primeiro local, a primeira atividade desta função de controle de qualidade. Então é no recebimento. Normalmente isso, depois de você feito toda essa liberação, você vai disponibilizar isso para o almoxarifado ou para uso em produção. Quando isso entra em uso em produção, você pode definir as várias etapas desse controle de qualidade ao longo do processo. O que esse controle de qualidade vai ajudar ao longo do processo? Dependendo da empresa, dependendo do produto que você está trabalhando, se você passar de uma etapa para outra sem você ter esta avaliação, sem você ter este controle desta qualidade, vai ficar inviável ou então vai ficar muito difícil de você retrabalhar caso aconteça algum erro. Então você faz umas paradas, uns pit stops dentro do seu fluxo de processo para que você possa controlar e garantir que o produto chegue ao final de maneira adequada e conforme aquilo que foi projetado, aquilo que foi desenhado. Preciso fazer isso em todas as etapas do meu fluxo de processo? Não. Você vai definir quais são as etapas mais importantes. Se você julgar que todas as etapas do processo são importantes, ok, você vai fazer esse controle de qualidade ao longo dessas etapas, ao longo de todas as etapas do processo. Mas eu digo para você que para uma continuidade, e a grande maioria das empresas trabalham, são pontos específicos. 1, 2, 3 pontos, mas são pontos críticos para que você possa fazer o controle do seu produto antes dele seguir para a próxima etapa de produção. De novo, aqui você vai verificar dimensional, vai verificar peso, vai verificar cor, cheiro, depende do produto, né? Óbvio. E também você pode fazer alguns testes, alguns ensaios, algumas análises. Então, na empresa alimentícia, de repente, você pode pegar uma determinada etapa do processo, você pode pegar uma amostra daquele lote que está sendo fabricado e aí você vai fazer uma degustação, você vai fazer uma análise bioquímica, não sei, né? Que eu estou imaginando e estou, de repente, viajando na maionese. Mas, né, você tem esses ensaios que devem ser feitos, que podem ser feitos ao longo do processo. Então, identifique quais são os pontos mais críticos e quais os pontos que você vai fazer esse controle de qualidade. Também é uma atividade, também é um ponto onde você vai exercer essa função. E depois, no final da linha, no final do processo produtivo, você tem o seu controle de qualidade final. O que significa isso? O produto está pronto. Então, vou analisar, vou verificar, vou validar tudo aquilo que foi executado durante o processo produtivo para liberar isso para a venda, para o cliente, para, sei lá, as pessoas que devem ser fornecidas aquele produto. Então, essa normalmente é a última etapa do controle de qualidade. Então, é a liberação final deste produto para ser disponibilizado, de repente, para o almoxarifado, como eu falei, para o cliente ou para alguém que está adquirindo este produto ou algum outro subprocesso. Então, essas são algumas etapas, algumas atividades do controle de qualidade, né? Ele vai garantir o processo e isso está atrelado ao sistema de gestão. Se vocês olharem lá na ISO 9001, ele fala um pouquinho desses controles durante o processo produtivo e a liberação para o cliente, e depois também após entrega. Então, essas são algumas atividades, como eu falei, atividades básicas dentro do fluxo produtivo para o sistema de gestão referente à função de controle de qualidade, né? Então, o controle vai se diferenciar, como eu falei, de uma empresa para outra e do tamanho da empresa também, né? Então, se você for uma empresa de pequeno porte, ela vai ter alguns controles de qualidade. Se for uma empresa de grande porte, os controles são totalmente diferentes. Vai depender também da complexidade do fluxo produtivo ou da característica da organização. Então, é muito importante a gente diferenciar isso e reforço. Aqui são algumas funções básicas deste controle de qualidade. Passado pelo controle de qualidade,
eu tenho o analista de qualidade. O que que essa pessoa, o que que essa função tem de importância para o sistema de gestão da qualidade? O analista de qualidade, ele vai ficar responsável basicamente por todos os registros e indicadores dentro da organização. Então é ele que vai normalmente distribuir os documentos, é ele que vai verificar se as evidências estão de maneira adequada, ele vai verificar as, as auditorias, como estão os registros das auditorias, ele vai controlar os relatórios de controle de qualidade, relatórios da análise crítica da alta direção, dependendo da organização. Então, ele vai fazer toda essa parte burocrática, vamos dizer assim, do sistema de gestão da qualidade. Garantir que os documentos estejam disponíveis, que eles sejam rastreáveis. Ele vai monitorar, como eu disse, os indicadores, se os indicadores estão sendo preenchidos. Ele não vai fazer, normalmente ele não faz a análise dos indicadores. A análise dos indicadores ficam para uma outra função, mas ele auxilia nessas evidências, ele auxilia nesta nessa parte burocrática do sistema de gestão, que é tão importante para que ele funcione de maneira eficaz. Então, as evidências, os registros que são feitos e toda esta engrenagem do sistema de gestão funcione de maneira adequada, de maneira eficaz. Então, ele é meio que essa parte burocrática aí. Ele está normalmente na base da hierarquia, né? Depois você tem alguns passos para poder alcançar alguns postos, algumas hierarquias a mais. Depende também, aqui lembro sempre, depende da organização, depende da cultura da empresa onde você está, depende do tamanho da organização, enfim, tem uma série de fatores. O que eu estou falando aqui, reforçando, são algumas funções básicas dessas atividades para que você possa conhecer e de repente se interessar, se desenvolver, aprofundar e depois ter uma carreira voltada para esta área da qualidade. Então o analista ele vai fazer basicamente isso, reforçando parte burocrática, parte de evidências da parte de evidências do sistema de gestão da qualidade. Então é importante você ter esse foco. Falado disso, vamos para o auditor de qualidade, ou auditor interno ou auditor de terceira parte. O auditor a função dele dentro do sistema de gestão é verificar se aquilo que está escrito, se aquilo que foi planejado está sendo executado. Ele vai ser a pessoa que vai verificar, que ele vai tirar uma fotografia da situação da empresa num determinado momento. Existe uma série de procedimentos, existe uma série de etapas a serem seguidas, tanto é que você tem um curso específico para auditoria, então tanto a auditoria interna quanto a auditoria externa ou quanto a auditoria de terceira parte, existem treinamentos e cursos de capacitação específico para isso, por conta dos procedimentos, por conta da norma que deve ser seguida. Então, por exemplo, você vai procurar aí a norma que rege a auditoria, é a BNT 19.011. Então, ela é a que rege essa parte de auditoria de sistemas de gestão. Então, com base nela, você tem um treinamento específico. E aqui, uma curiosidade, é um treinamento de 40 horas, tanto para o de terceira parte, já vou explicar o que significa isso, quanto para a auditoria interna. Então, este é o curso e ele vai tirar essa fotografia. O que elas normalmente as empresas podem fazer também, que eu acho de muito valor para esta função dentro do sistema de gestão, que é a auditoria. Você tem na auditoria de segunda parte, que é esta auditoria interna, então a gente tem algumas diferenças entre auditorias. A auditoria de segunda parte é a auditoria que faz a auditoria interna e auditoria em fornecedores. É muito comum e é muito bom para a organização você ter o seu auditor interno, que vai verificar, que vai tirar a fotografia do sistema de gestão, e a função de auditar o seu fornecedor, de tirar a fotografia do sistema de gestão do seu fornecedor. Por quê? Você vai garantir que o seu produto, vai garantir que o seu sistema de gestão vai funcionar de maneira eficaz, de maneira
que foi planejada. Então, você vai combinar com o seu fornecedor, você vai até a empresa e vai fazer uma auditoria. Pode ser a mesma auditoria que você faz internamente? Pode. Você pode utilizar os mesmos procedimentos, só se atentar em algumas diferenças, alguns detalhes, né? Por exemplo, análise crítica pela alta direção, de repente, eu não sei se é importante, se não é importante, precisa avaliar. É, parte financeira, de repente, né? Isso você pode incluir na sua auditoria de segunda parte, na auditoria de fornecedores ou não. Então, é muito bom e é muito válido que os auditores internos também possam fazer auditoria nos fornecedores. Enriquece muito o sistema de gestão, porque você vai ter o seu relacionamento transparente com o seu fornecedor e você vai conseguir ajudá-lo a melhorar o processo produtivo dele. Porque um dos focos e um dos princípios do sistema de gestão é a gestão de relacionamentos. Lógico, tem o relacionamento interno, toda a parte de relacionamento dentro da organização, mas o relacionamento com os fornecedores também deve ser planejado dentro do sistema de gestão. Não simplesmente a empresa chegar lá e falar assim, eu quero comprar pelo menor preço. Não, existe toda uma sistemática, um entendimento entre fornecedor e cliente para que isso possa funcionar de maneira adequada, de maneira transparente, de que os dois possam crescer juntos. Então, esta parte de auditoria em fornecedores é muito importante, é muito eficaz e traz muito resultado para a organização. Então, nós falamos do auditor interno e do auditor de fornecedores, que é importante você ter isso dentro da sua organização. A norma, né, a ISO 9000 não vai falar que você tem que ter uma função de auditor. Essa função de auditor pode ser executada, pode ser desempenhada por algum membro da empresa que realize outras atividades, não tem problema nenhum, né? Você pode ter uma equipe auditora que está dentro da organização realizando outras atividades. Assim, fazendo um paralelo com a segurança do trabalho, assim como a CIPA, né? A CIPA é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma função atribuída aos eleitos e aos indicados pela empresa, mas eles não deixam de realizar as atividades no qual eles foram contratados. Na parte de auditoria interna, pode acontecer a mesma coisa. Você foi contratado para ser operador de máquina, para ser encarregado de produção, gerente de compras e com o seu treinamento, com a sua capacitação, também desenvolver a atividade e a função de auditor interno. É o que normalmente acontece. Algumas corporações, algumas empresas adotam, e isso também vai depender do tamanho da organização, adotam uma área exclusiva para auditoria. Por quê? A gestão dos fornecedores e a gestão da auditoria interna, ela é complexa e ela é grande ao nível de você precisar montar uma área, vamos dizer assim, para que possa ser pensado e destinado a atividades só para auditoria. Pode acontecer isso dentro da organização? Pode. O que é melhor? Vai depender da sua necessidade, vai depender da sua cultura e vai depender da sua empresa, da quantidade de funcionários, da complexidade da produção, enfim, de como a sua empresa está estruturada. Então, só pense nisso, avalie, reconheça a organização e é que eu reforço, né? Pense no mapeamento de processo, no seu como está implantado, como foi planejado o seu sistema de gestão para que você possa trilhar um caminho nesta função. E aí tem o auditor de terceira parte que eu comentei com vocês. O auditor de terceira parte é o auditor líder, é o auditor que está capacitado para realizar uma auditoria e fazer uma recomendação de certificação ou de manutenção do certificado do sistema de gestão. Auditor de terceira parte, o auditor externo, ele nunca vai considerar ou nunca vai falar que a empresa está certificada. Ele vai recomendar para a certificação. Aí vai ter a recomendação dele vai ser analisada por uma banca, a empresa certificadora tem uma análise ali dos relatórios e depois ela dá o aval em cima daquele relatório dizendo, olha, a empresa está certificada e aceitamos a sua recomendação. Via de regra,
Normalmente, quando o auditor externo ele recomenda o sistema de gestão para a certificação, o organismo certificador normalmente acata e segue na mesma linha de pensamento do auditor externo. Isso é que normalmente acontece. Sinceramente, minha experiência, eu nunca vi algo contrário, né? O auditor recomenda e o organismo certificador fala que não vai dar o certificado do sistema de gestão. Então, é sempre na mesma linha. Confesso que eu nunca vi essa situação do auditor recomendar e o organismo certificador não recomenda, não dar o certificado. Então essa é a função do auditor externo. Tem capacitação, basicamente, fica bem claro aqui a diferença entre o auditor interno e o auditor externo, o auditor de terceira parte, o auditor de certificadoras, é que ele tem um registro na, nos organismos de auditoria, ele tem um númerozinho, certificado do auditor líder tem um número, e aí ele vai fazer todos os registros das auditorias dele para que ele possa computar as horas e também esse registro ficar num banco de dados internacional de auditoria, de auditores para consulta, enfim, para os devidos fins, né? Então, basicamente é essa a diferença entre um e outro. A diferença do auditor de terceira parte, de organismo certificador, ele tem o treinamento e o registro para poder recomendar uma empresa ser certificada. O auditor interno, não. Ele tem um certificado dele de conclusão de curso, de capacitação referente ao, ao curso de auditor interno, mas ele não pode, ele não tem autoridade e autonomia para recomendar uma organização a ser certificada ou não. Então, essa é mais uma função. E depois nós temos toda a parte de gerenciamento do sistema de gestão da qualidade ou do coordenador do sistema de gestão da qualidade. O que essa pessoa faz, né? Se todos os outros já fizeram por ele. E aí que vem a grande responsabilidade. Ele tem, com tudo o que foi fornecido para ele, a função de analisar, de gerir, de entender as não conformidades, de propor reuniões, de acompanhar os planejamentos estratégicos junto com a alta administração. Quando eu falo alta administração, lembre-se que são gerentes, diretores, donos de empresa, presidentes, vice-presidentes, ou seja, a pessoa que toma a decisão pela organização, que vai dizer o caminho que a empresa deve seguir em determinado assunto ou estrategicamente qual é o caminho que a empresa vai adotar. Então, normalmente, esta pessoa, esse gestor, esse gerente, este coordenador de sistemas de gestão, ele vai fazer todo esse meio de campo. Ele vai conversar com a produção, ele vai conversar com a alta direção, ele vai analisar os indicadores, ele vai preparar esses indicadores para que sejam avaliados pela alta administração ou pelas pessoas responsáveis e ajudar na elaboração dos planos de ação, na utilização das ferramentas da qualidade para que ela possa ser implantada de maneira adequada, de maneira eficaz e aí trazer os resultados pretendidos pela organização. Então, esta função dentro do sistema de gestão, eu diria para vocês que é o maestro desse sistema, é ele que dá o toque. Lógico, ele não vai responder, ele não vai tomar ações sobre o planejamento estratégico, pode até ser, mas ele normalmente não é essa a função dele, de definir quais são os caminhos que a empresa vai adotar. Mas ele vai ajudar. Ajudar em qual sentido? Trazendo evidências, trazendo resultados de auditorias, trazendo as fotografias que foram tiradas, né, dentro dessas auditorias, com as suas evidências, com seus registros, para que a empresa possa entender a situação e tomar o caminho ou definir a estratégia para aquela situação, para aquele planejamento, enfim, para tudo que está acontecendo. A gerência, a gestão da qualidade, ela tem que estar muito alinhada com a alta direção. Normalmente no organograma das organizações, a gestão da qualidade ou a gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, ela não está atrelada a uma gerência, né? Então, se você tem gerência de produção, gerência de suprimentos, gerência de recursos humanos, ela não está atrelada a nenhuma dessas gerências. Ela está
ela tem o correto, né? No meu pensamento, ela tem que ter um vínculo com a alta direção de maneira direta e ela também tem que não estar acima hierarquicamente falando, mas ela não pode responder para nenhuma gerência. Por que isso? Por que eu enfatizo isso? Porque se você colocar a gestão da qualidade debaixo da gerência de produção, por exemplo, né, sendo subordinada à gerência de produção, você vai ter um conflito de interesses muito grande. Então, você pode ter produtos sendo disponibilizados e entregues aos clientes e esses produtos estão não conformes. Isso pode acontecer por N motivos, por N motivos. Por conta de preço, por conta de prazo, por conta de atraso, enfim, uma série de situações. Então, é importante, na hora que você está olhando para o organograma da sua organização, colocar o sistema de gestão de maneira paralela, de uma maneira independente, como se fosse uma empresa de consultoria, pode ser? E isso vai ter este vínculo com a alta direção. Ela vai ter esta responsabilidade, ou ela vai responder para a alta direção de maneira totalmente independente, para que esse departamento, essa área seja totalmente neutra e não tenha nenhum conflito de interesse. Quando a empresa pensa e tem essa cultura e esse entendimento, os resultados são muito satisfatórios, são muito significantes para a empresa, para a organização, porque a qualidade está atuando de maneira independente e a empresa entende que aquilo é para melhoria. O foco do sistema de gestão da qualidade é melhoria contínua, é estar sempre aprimorando os passos, as atividades, as funções e os materiais que estão sendo utilizados ou os serviços que estão sendo prestados dentro da organização. Então, se você adota isso de maneira sistemática, consequentemente os resultados são muito positivos. Então, aí são algumas funções dentro da área da gestão da qualidade para que você possa conhecer um pouquinho, para que você possa, junto com o vídeo de princípios de gestão da qualidade, entender isso e ver qual é o caminho que você pode trilhar dentro da sua carreira profissional e poder identificar aquilo que você mais gosta, né? Porque a gente precisa fazer aquilo que gosta. Lógico, né? Existe a questão do salário, existe a questão da remuneração, que é importante, mas você tem que pensar na sua carreira e planejar a sua carreira. E aí você vai entender um pouquinho do que essas funções executam e aquilo que está mais próximo de você, daquilo que você gosta, daquilo que você desempenha de maneira eficaz e eficiente. Bom, eu fico por aqui. Não se esqueça, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, o seu comentário é muito importante. A sua curtida também é muito importante. Gosto de responder todos os comentários de maneira individual, então comente aí. E vou deixar para vocês também aí as redes sociais do Diário do TST para que você possa buscar outros conteúdos dentro das nossas redes sociais. Inclusive tem um site com diversos cursos para que você possa aprimorar o seu conhecimento, a sua carreira dentro da qualidade, dentro da segurança do trabalho e dentro do meio ambiente. E aí eu vou deixar em destaque um curso, também um link de um curso, para que você possa desenvolver esta questão da qualidade dentro da sua empresa. O que eu posso fazer? Como é que eu posso implantar um sistema de gestão? Tem um link aqui embaixo, vai lá, dá uma olhada, dá uma fuçada e aplica isso na sua carreira. Um grande abraço e a gente se encontra nos nossos próximos vídeos.